Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer análise do edital do concurso do município de Cajamar para professores, isso mesmo, tão aguardado edital saiu. E também eu vou mostrar como ficaram as minhas apostilas para esse concurso. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando sempre que as análises de editais aqui no canal são apenas para abordar os pontos principais para que você possa verificar se vale a pena ou não fazer esse concurso. Se for do seu interesse, vai ficar na descrição do vídeo o link para você acessar o edital na íntegra. É importante sempre, se você quer passar no concurso, dar uma lida no edital sempre. Agora vamos começar aqui com a análise do edital. Lá no começo do ano, naquele vídeo sobre possíveis concursos na área da educação para 2024, eu comentei que talvez poderia sair Cajamar. Eu iria fazer, inclusive, hoje um vídeo abordando próximos concursos para o segundo semestre desse ano. Um deles era Cajamar, que eu tinha informações que estava para sair o edital, mas não deu tempo. Acabou saindo na última sexta-feira, dia 5 de julho. A banca organizadora é a mesma do concurso passado, inclusive, para quem não sabe, mas a maioria aqui do canal, que já é mais antigo, sabe que eu passei no último concurso de Cajamar para o cargo de professor de Educação Básica 1, Ensino Fundamental, anos iniciais. Então, esse último concurso foi em 2022, no qual eu passei, e foi a mesma banca agora de 2024, que é a INDEPAC. Só que tem uma diferença. A partir de 2023, a INDEPAC se fundiu à banca RBO, portanto, INDEPAC e RBO são as mesmas bancas, e vocês vão perceber isso na parte do conteúdo programático, com a bibliografia do edital. Então, não adianta pegar as provas do concurso de 2022, pois o conteúdo programático mudou bastante, também como a forma de cobrar a prova. Agora, a INDEPAC é a mesma coisa que a banca RBO, ok? Esse concurso, ele é regime estatutário, ele tem validade de chamamento de 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano, igual ao último concurso, que a validade venceu agora em junho, por isso que está abrindo um novo edital. Agora vamos para os cargos disponíveis. Temos o cargo de professor adjunto de Educação Básica, PAEB, que é o professor substituto. Ele tem uma sede fixa, ele fica na escola. Se alguém faltar, ele substitui. Se ninguém faltar, ele fica auxiliando ali os estudantes. Lembrando que todos os cargos são cadastro reserva. Também temos para professor de Educação Básica 1, PEB 1, também cadastro reserva, só que aqui há uma diferença em relação aos últimos concursos de Cajamar. Esse cargo de professor de Educação Básica 1, ele abrange todos os segmentos da educação aqui para o pedagogo. Então, vai abranger tanto a creche, tanto a pré-escola, como o ensino fundamental 1, que são os anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e é claro, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, pois até o concurso de 2022 era dividido os cargos, né? Era o PDI, que era a creche, depois tinha o cargo do professor da pré-escola e o cargo de professor de ensino fundamental 1. Agora não, juntou tudo em um cargo só, que é o professor de Educação Básica 1, ok? Tanto esses dois cargos, aqui no caso do PAEB, precisa ter licenciatura plena em Pedagogia ou Letras Língua Portuguesa.
Aqui para o PEB 1, precisa ter licenciatura plena em pedagogia com habilitação para magistério na educação infantil e ou nos anos iniciais do ensino fundamental ou curso normal superior em pedagogia, tá? Com habilitação para magistério na educação infantil e ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, tem vaga para professor de artes, ciências, educação física. Educação física precisa ter também o registro, né, no Conselho Regional de Educação Física. Tem vaga para professor de geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, professor de educação especial e professor de Libras. Todos os cargos, a taxa de inscrição é de R$ 73,50. E professora Jéssica, e o salário? O salário aqui é pela carga horária, que é R$ 32,92 a hora-aula. Uma das maiores hora-aulas do estado de São Paulo. E como vocês vão fazer o cálculo? Aqui diz no edital que precisa pegar a carga horária com a aula. Aqui no edital diz que precisa pegar o valor da hora-aula, a carga horária e também considerar a jornada, o mês com 5 semanas, pois conta os finais de semana. Então, por exemplo, se você for atribuir o ensino fundamental, você vai trabalhar 34 horas semanais. Então, você vai fazer a conta 34 vezes 32,92 vai dar R$ 1.119,28 por semana. Se são 5 semanas que o edital diz que é para fazer o cálculo, vamos multiplicar esse valor por 5, que vai dar R$ 5.596,40. Se você for trabalhar na creche, são 36 horas semanais, então 36,32,92 dá por semana 1.185,12 vezes 5, o salário fica em torno de R$ 5.925,60. Se eu não me engano, a pré-escola são 30 horas semanais. Eu saí em 2023, ano passado, né? Eu não sei se mudou depois, se caso tenha mudado as cargas horárias, você pode deixar aqui nos comentários se você é de Cajamar. 30 horas, então 30 vezes 32,92 dá por semana R$ 987,60. Vezes 5 daria 4.938. E o professor adjunto, a carga horária são 40 horas semanais, então 40 vezes 32,92 dá R$ 1.316,80 vezes 5 fica R$ 6.584. E os professores especialistas, a carga horária, pelo menos até o ano passado, era também de 34 horas semanais. Além disso, Cajamar paga vale-refeição de R$ 764 em dinheiro. Não paga aqui para os professores vale-transporte, pois os vencimentos ultrapassam o teto municipal para pagamento de vale-transporte. Além disso, Cajamar tem plano de saúde, que é o Plena Saúde, que desconta em torno de R$ 100 por mês no plano familiar. E também Cajamar todos os anos aumenta o salário em 1%. Todo município, né, tem quinquênio, em Cajamar todo ano aumenta 1% o salário, que também tem um bom plano de carreira. Então é um concurso muito interessante, é um dos municípios com os melhores salários aqui do estado de São Paulo. Mas professora Jéssica, é cadastro reserva, não vale a pena. Vamos lá. O último concurso
que era separado por segmentos, o PDI, que era o professor de creche, chamaram do último concurso em torno de 60 aprovados. Para os anos iniciais do ensino fundamental, chamaram 90 aprovados do último concurso. Da pré-escola, um pouco mais de 20 aprovados. Sobre as inscrições darão início a partir do dia 10 de julho até o dia 2 de agosto, lá no site da IDEPAC, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Da solicitação de isenção da taxa de inscrição será apenas para pessoas com deficiência. Se for o seu caso, precisa dar uma lida aqui no edital em relação aos documentos que deverão ser enviados no site da IDEPAC entre os dias 10 a 12 de julho. Agora sobre as provas. A prova objetiva para todos os cargos, menos professor de Libras, serão 14 questões de língua portuguesa, 6 questões de atualidade, que é o bloco de conhecimentos básicos. Depois temos o segundo bloco, que é dos conhecimentos específicos, que são 10 questões de conhecimentos pedagógicos comuns a todos os cargos e 10 de conhecimentos específicos do cargo, totalizando 40 questões. E além disso, teremos prova dissertativa, uma questão dissertativa, e também a prova de títulos, que é classificatória, não é eliminatória. E aqui para o professor de Libras é a mesma coisa, porém adicionada da prova prática. Portanto, prova prática apenas para o professor de Libras. E no concurso desse ano não teremos a etapa do teste psicológico para nenhum cargo aqui em Cajamar. As provas acontecerão no dia 25 de agosto, a mesma data do processo seletivo simplificado do Estado. Então, se você tem interesse em fazer o concurso de Cajamar, mas também irá fazer o processo seletivo do Estado, é importante vocês entrarem em contato com a IDEPAC, com a Prefeitura de Cajamar para reclamar. O pessoal lá do concurso de Mauá aconteceu a mesma coisa e o pessoal conseguiu mudar a data da prova. Então, provavelmente, eu acredito que esse edital será retificado com uma nova data de prova. Se caso a data da prova mudar, eu aviso aqui no canal. As provas acontecerão no período da manhã e no período da tarde. Período A, amanhã, serão as provas de PAEB, arte, educação física, geografia, inglês, matemática, professor de educação especial. Período da tarde, PEB 1, ciências, história, língua portuguesa e Libras. Então, você que tem pedagogia poderá fazer tanto a prova de professor adjunto quanto de PEB 1, pois serão em períodos diferentes. Julgamento da prova objetiva. A prova objetiva vale de uma escala de 0 a 100 pontos e o candidato precisa, pelo menos, fazer 50 pontos para ser aprovado. Quem fizer menos de 50 pontos será eliminado, que nada mais é que acertar a metade das questões da prova. Agora, sobre a quantidade de dissertativas a serem corrigidas. Para o professor adjunto, na ampla concorrência, os 50 melhores, pessoa com deficiência, os 3 melhores. PEB 1, os 200 melhores classificados na ampla concorrência e os 10 melhores pessoas com deficiência. Artes, na ampla concorrência, 80 melhores. Ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, professor de educação especial, os 50 melhores, e professor de Libras, os 20 melhores na ampla concorrência. A prova dissertativa consistirá na elaboração de uma questão teórico-prática que deverá ser respondida com texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que versará sobre o conteúdo programático. Portanto, o tema da redação será o conteúdo programático, ou da parte pedagógica comum, ou específico do seu cargo, ok?
A prova dissertativa vale de uma escala de 0 a 10 pontos e para você ser classificado, precisa fazer no mínimo 5 pontos. Se você fizer menos de 5 pontos, será eliminado do concurso. E, no caso, os critérios de correção serão o tema, que vale 5 pontos, estrutura do período e do parágrafo, que vale 2,5 pontos, e domínio de estilo formal da língua, que também vale 2,5 pontos. Prova de títulos. A prova de títulos será apenas para os candidatos habilitados nas provas objetivas e dissertativas, porém precisa enviar todos que têm, é claro, durante o período de inscrição, por SEDEX ou aviso de recebimento nesse endereço. No caso, que você vai enviar os documentos de histórico escolar, cópia, né? O certificado, também a cópia do RG e o formulário, que é o anexo 4 aqui do edital preenchido, certo? Se você não tiver pós, mestrado, doutorado, não precisa enviar nada. Prova de títulos é classificatório, não é eliminatório. No caso, se você tiver doutorado, vale 5 pontos, mestrado, 3 pontos, pós-graduação, você pode enviar até 2, com a carga horária mínima de 360 horas, cada uma valendo 1 ponto. Agora, sobre o conteúdo programático. Para todos os cargos, língua portuguesa, interpretação de texto, crase, classe das palavras, ortografia, pontuação, a mesma parte de língua portuguesa que sempre cai, por exemplo, na RBO. Depois temos atualidades, então todos os fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local ou nacional, vinculados desde 1º de junho de 2023. Depois temos legislação e conhecimentos pedagógicos comuns a todos os cargos. Primeiro temos os temas como fundamentos da educação, pensadores da educação, currículo, planejamento, inclusão, bullying, relação professor, escola e família. Todos esses temas já estão englobados nos autores, e aqui temos os autores, que são autores clássicos, recorrentes, dos últimos editais da RBO. Inclusive, essa parte é exatamente igual ao concurso de Cotia, que teve esse ano, por exemplo, que também foi a banca RBO. Então, temos autores como Araújo, Fausto Camargo, Vera Maria Cardaú, Cipriano Luquezzi, Teresa Mantuan, Dermival Saviani, Ilma Veiga, Antony Zabala, também temos a BNCC, e depois a gente tem os autores específicos de cada cargo. No caso, professor adjunto, temos vários documentos do MEC em relação tanto à alfabetização como também à matemática, e autores clássicos como Katia Smoley, Emília Ferreiro, Jussara Hoffmann, Délia Lehner e entre outros, Magda Soares, Celso Vasconcelos, e também temos a parte específica para o PEB 1. Daí a gente tem Aries, Castelar, Maciel, Moretti, Isabel Solé, Magda Soares, a BNCC também. É um conteúdo programático não muito extenso, mas também não muito curto, mas se você se organizar, dá tempo de estudar até final de agosto. Além do mais, a maioria aqui já está de recesso escolar, então vai ter um tempinho a mais para estudar aqui para Cajamar. E se vale a pena esse concurso? Lógico que vale. Depende também de onde você mora, né? Mas é um salário muito interessante, tem um bom plano de carreira. Cajamar, para quem não sabe, fica aqui na Grande São Paulo, faz divisa com a capital. Para você ir para Cajamar, você pega a rodovia Anhanguera, também Cajamar faz divisa com Caieiras. Então, nessa região noroeste aqui da Grande São Paulo.
Como eu falei, eu fui aprovada no último concurso, eu fui convocada, eu tomei posse, eu tomei exercício, eu não cheguei a fazer um vídeo explicando por que eu saí de Cajamar. Teve um vídeo do concurso de Caieiras do ano passado que eu comentei porque eu saí, então eu vou deixar claro aqui, que muitas pessoas até hoje me perguntam, é uma certa polêmica aqui no canal. Eu saí por conta da distância, primeiro lugar, eu moro aqui na capital. O pedágio em Cajamar é muito caro, é em torno de pouco mais de R$ 14. Ida e volta, eu ia gastar todos os dias R$ 30. Dá para ir de ônibus? Dá. Por exemplo, eu moro próximo a Perus, eu poderia pegar um ônibus em Perus. Inclusive, alguns dias eu cheguei a ir de ônibus. Mas ônibus intermunicipal demora, eu tinha que sair muito cedo de casa. Então, em relação à distância, você pode ir por dentro de Caieiras, Franco da Rocha, mas você vai rodar mais, então o que você vai gastar de combustível é quase o pedágio e você vai ficar mais tempo dirigindo. Então, você tem que colocar isso na balança se você não é de Cajamar ou das cidades próximas, se você é de São Paulo. Tem esse pedágio que é bem salgado. Eu também saí de Cajamar porque eu passei só para o ensino fundamental 1 e eu já dei aula no ensino fundamental 1, eu não gosto. Eu prefiro dar aula para o fundamental 2, igual eu dou aqui na prefeitura de São Paulo, do que para o fundamental 1. É diferente aqui do concurso desse ano, que pega todos os segmentos, tanto o Fundamental 1 como a educação infantil. Então, pode acontecer, dependendo da sua classificação, chegando na atribuição, não tem vaga mais para creche ou para pré-escola e no primeiro momento você pegar o fundamental, mas depois você pode pedir remoção e ir para a educação infantil ou o contrário. Já no concurso do ano passado não havia possibilidade, eu teria que ficar para sempre no Fundamental 1. Então, não é um segmento que eu gosto. Eu fiz a prova por fazer. Faz. Que é uma chance a mais, uma carta na manga, e eu acabei passando. O que eu queria mesmo era o do PDI que eu não passei, e o que eu não queria eu passei. Ainda bem, dentro do número de vagas, se eu não me engano, eu me classifiquei na 22ª colocação. Então, portanto, pela distância e por ser um segmento que eu não gosto, eu cheguei a trabalhar alguns dias, eu peguei uma turma do 5º ano, eu também não queria pegar o 5º ano, mas foi o que sobrou, né, na atribuição. Então, tudo isso foi fatores para eu pedir exoneração de Cajamar. Eu só pedi exoneração de Cajamar porque antes eu entrei em contato com Caieiras, que era o cargo que eu tinha, e eu consegui reverter a minha exoneração. Mas pode isso? Pode, mas foi assim. Eu só consegui primeiro porque estava faltando médico do trabalho lá em Caieiras, e em Caieiras só oficializa a exoneração após passar pelo exame demissional. Então, como eu não tinha passado ainda pelo exame demissional, eu pude reverter a minha exoneração em Caieiras, deu tempo. Então, eu consegui reverter a minha exoneração em Caieiras e ter o meu cargo de volta lá, e consequentemente eu acabei exonerando em Cajamar, certo? Então foi basicamente isso, eu não tive problema nenhum com a prefeitura, muito pelo contrário, eu fui muito bem recebida. A gente teve uma cerimônia de posse com o prefeito Danilo de Jean, uma pessoa assim bem simpática, nos recebeu muito bem. Também na escola eu não tive problema nenhum. Foi somente pela questão da distância e do segmento que eu não gosto, e por eu ter conseguido reverter a minha exoneração do cargo do outro município que eu tinha, certo? Então, você tem que colocar tudo na balança, a distância, se você puder mudar para Cajamar ou para cidades próximas, como Santana de Parnaíba, Jundiaí. Então, você tem que colocar tudo isso na balança. Mas é um ótimo salário, uma ótima rede, eles trabalham com o sistema apostilado, as escolas, a maioria são bastante equipadas, então é um município que vale a pena aqui o concurso. E agora eu vou mostrar para vocês como ficaram as apostilas. Eu tenho apostila tanto para o PEB 1 como professor adjunto. São em PDF, cada uma custam R$ 25, vai ficar na descrição do vídeo
os links lá do site da Hotmart para você adquirir. A apostila para PEB 1 ficou com 348 páginas. O que tem nessa apostila, professora Jéssica? Língua portuguesa, legislação e conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos e dissertativas. Não tem atualidades, nem na apostila de PEB 1 e nem na apostila de professor adjunto. Além disso, acompanha provas anteriores da Banca IDEPAC ou RBO, que são a mesma coisa, e também vídeos de apoio. Tem índice, tem sumário, lembrando que tem proteção anti-pirataria. Em todas as páginas do cabeçalho terá os seus dados, então você não pode compartilhar. Tem sumário, então você clicando em cima já te direciona, é claro, no tablet, celular, o computador, já te direciona aqui ao resumo. E na maioria dos resumos, em torno de 90%, no final, tem um vídeo de apoio. Então, é só você clicar em cima que já vai te direcionar ao vídeo para você estudar junto com o resumo escrito. E no final da apostila ainda tem a parte das dissertativas, no qual eu explico a estrutura, dou algumas dicas e ainda dou exemplo de 6 temas de acordo com o edital que poderão cair na prova com as respostas. Então, a apostila super completa, você também pode imprimir se quiser, tá? E a apostila de professor adjunto é a mesma coisa, ficou com 436 páginas. A diferença de cada uma fica na parte dos conhecimentos específicos, que são autores diferentes, beleza? Cada uma R$ 25,00. Vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo os links do site da Hotmart para você adquirir. E para fechar aqui o vídeo sobre a jornada de trabalho, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, que são 34 horas semanais, em Cajamar se respeita 1/3 da jornada. Então, você vai ter 1/3 para planejamento. Então, com alunos são, nos anos iniciais, 24 horas semanais e o resto é planejamento e HTPC. No ensino fundamental, o HTPC é à noite, às segundas-feiras. Já na educação infantil, é às terças-feiras, também no período noturno. E de mais novidades que eu tiver aí de Cajamar, eu também vou tentar fazer um cronograma de estudos em breve aí para vocês. Eu trago aqui para o canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!